Como identificar um pivô falso? Primeiramente, precisamos entender qual é a tendência do papel. Vamos ver o caso aqui, um exemplo em Embraer. A gente tirar aqui, a gente consegue tirar o zoom, né? Sem qualquer indicador aqui, a gente já consegue ver o lado esquerdo do gráfico, que ele tem uma tendência de baixa, né? Simplesmente quando você olha para a esquerda, os olhos têm que subir, né? Então, isso já é um sinal que a tendência é de baixa. Dentro desse cenário, eu gosto de traçar um canal, uma linha de tendência de baixo para tentar identificar o movimento do papel e ver se existe algum tipo de oportunidade. Mas o caso aqui, a gente vai estudar sobre os pivôs falsos, tá? Então, e lembrando que quando é desenhado um canal, normalmente são regiões, tá? Eu não uso a extremidade como limite justo, né? Ele é uma região. Então, a gente sempre trabalha com regiões. Então, se a gente olhar aqui, nós temos um pivô sendo formado aqui. Tem um fundo, um topo, depois temos um fundo mais alto e tem um rompimento aqui com um candle de força, porém não desenvolveu. E aí, como ele está em tendência de baixa, caiu. A gente vai observar, temos um outro aqui, ó. Podemos observar aqui um outro pivô. Ele fez um fundo, um topo mais alto, marcou o fundo aqui com vários candles, né? Isso aqui poderia trazer uma, digamos, uma falsa impressão de que o mercado vai subir, né? Olha só como seria esse cenário, está consolidando aqui, a pessoa pode achar que isso aqui é um fundo marcado, né? Tem martelo aqui, ó, refugando o fundo, até que ele perde o fundo e vai embora. Então, eu considero esses aqui como esses pivôs falsos por estarem em tendência. Mas como eu identifico rapidamente que ele está numa tendência de baixa? Dentro do meu operacional, eu utilizo as médias móveis, tá? Um dos sistemas considera as médias móveis. E aí são 4 médias móveis, a de 9, 21, a 80 e a 200, que elas estão descritas aqui em cima. E aí o checklist é simples. Médias apontando para baixo e preços para baixo, eu não vou considerar nenhum tipo de pivô. Para mim, qualquer pivô que acontecer abaixo disso aqui é falso. Se que fosse para venda, né? Então, se eu olhar aqui, esse pivô está abaixo das médias, é falso. Aqui também, abaixo das médias, é falso. Então, se fosse fazer algum tipo de operação aqui, seria para venda, né? Perder o fundo abaixo das médias seria venda. Perder o fundo abaixo das médias, venda. Perder o fundo abaixo das médias, venda. E assim vai desenvolvendo de acordo com a tendência. Lembrando que isso aqui é um material educacional e não caracteriza a recomendação de compra ou venda. Tá? Um outro exemplo que nós podemos olhar aqui é em BRML, Brasil Malls, aqui. Ó. A gente tira e vê que temos um canal aqui, tá certo? Então, hoje, ele fez, se a gente observar aqui, nós temos um fundo, depois temos um topo, um fundo, um topo, e aqui um fundo mais alto. Tá? Dentro desse cenário, estaria sendo formado um pivô de alta aqui. Mas eu não considero esse pivô um pivô verdadeiro. Para mim, isso aqui é um pivô falso, porque está abaixo das médias. Então, eu não assumiria esse tipo de compra aqui. Né? A gente até pode observar aqui em Magazine Luiza, não é o caso agora de pivô verdadeiro, estou falando apenas de pivôs falsos, mas quando os preços estão acima das médias, a gente procura por compra e por pivôs verdadeiros, desde que tenham uma amplitude e respeitem o risco-retorno no mínimo de 1 para 1. Eu gosto de trabalhar um risco-retorno de 2 para 1. Tá? Então, a ideia aqui é facilitar a vida de vocês em relação a identificar oportunidades e identificar o que é um pivô falso de um pivô verdadeiro. Tá? Aqui, se a gente observar, teve um outro, teve um fundo, aí fez um topo, né, esse fundo marcado aqui, fez um topo aqui, ó, que ele fez, depois ele corrigiu, fez um fundo mais alto, né, fundo, rompeu e não desenvolveu. Né, mas quando eu coloco as médias, eu bato o olho e já sei, está abaixo das médias, então eu não considero essa compra. Para mim isso aqui é um pivô falso.
certo?